Oi pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje foi um vídeo muito pedido lá no Instagram, principalmente pelos estudantes, né? Quem está começando na área da estética ou quem está na área da biomedicina. E no vídeo de hoje eu vou explicar um pouquinho sobre o que é a biomedicina, como eu vim parar na biomedicina estética e como eu cheguei até aqui. Essa pergunta é muito frequente lá no Instagram, os estudantes me perguntam como que eu faço para conseguir estágio, como que você conseguiu chegar aí, então eu vim dar algumas dicas para vocês. Antes de eu começar a falar sobre isso, não deixe de curtir esse vídeo porque vai ter muita coisa boa. Se inscrever aqui no canal, ativar as notificações e também me seguir lá nas redes sociais, @doutora Daisy Cavalante. Então vamos lá! Escolha, eu estava muito em dúvida, eu não sabia se eu queria fazer alguma coisa mais na área da saúde ou se eu queria fazer alguma coisa ligada à comunicação, então eu até pensei em fazer jornalismo. E aí eu pesquisei bastante, né, fui em feiras de estudantes e foi em uma feira do estudante que eu simplesmente me apaixonei pela biomedicina. Como eu estava um pouco insegura, não sabia direito o que eu queria fazer, eu percebi que a biomedicina era uma área muito ampla e que eu poderia atuar em diversas áreas aí. Então, eu não teria que estar fazendo uma escolha de imediato. Então, quando eu começasse a biomedicina, eu ia conseguir ver onde que eu me adaptava melhor nas carreiras para assim eu conseguir seguir uma área dessa profissão que é tão grande. Enfim, comecei a fazer o curso, né? Foi muito bom e eu entrei na faculdade apenas com uma certeza. Eu sabia que eu não queria trabalhar em laboratório. E aí comecei a fazer, fui me identificando com as matérias e aí eu percebi que eu comecei a gostar muito das matérias que eram ligadas à reprodução humana. E aí a partir daí eu tomei um foco, né? Fiz um foco ali e falei que eu iria conseguir um estágio na área de reprodução humana. E aí comecei a pesquisar e consegui. Então, meu primeiro estágio e único, inclusive, foi com reprodução humana. Só que não era no laboratório, eu fazia um estágio que era assistencial. Então, eu fazia assistência ao médico e assistência ao paciente. Então eu tinha muito contato com as pessoas, não era um trabalho de laboratório, já que eu não queria de jeito nenhum. E aí fiz o estágio, né? Terminei minha faculdade fazendo esse estágio. Sempre gostei desse tipo de trabalho porque eu estava lidando com pessoas também, mas era um trabalho que era muito rotineiro, então todos os dias eu fazia a mesma coisa, as histórias do paciente eram muito parecidas, os tratamentos também eram bem parecidos. Isso foi me deixando um pouco na rotina, foi me deixando um pouco cansada. E aí foi quando eu lembrei da biomedicina estética, até porque uma amiga minha estava fazendo. E a pós-graduação que eu fiz foi no Ibeco, que era muito próximo do meu trabalho. Então eu trabalhava no metrô Santa Cruz e o Ibeco era ali muito pertinho, bem do ladinho do metrô mesmo. E aí eu fui lá conhecer e super me identifiquei, me matriculei. Então eu comecei a estética assim, não era nem um super querer, eu tava tentando uma outra coisa, não era uma coisa que eu queria muito. E aí quando começou as aulas, eu lembro que foi paixão à primeira vista. Então eu amei muito, foi muito legal, curti cada matéria, foi muito assim, cada coisa que eu aprendia, eu já queria colocar em prática. E muita gente me pergunta quando que eu comecei a trabalhar com estética. Quando eu comecei a fazer a pós, eu trabalhava ainda com reprodução humana, então eu trabalhava durante o dia e fazia a pós de segunda e terça à noite. Como era muito próximo, eu continuei no meu trabalho normal, trabalhava normal com reprodução humana e à noite eu fazia a pós-graduação. Conforme eu ia aprendendo as coisas, eu ia colocando em prática. Minhas colegas de trabalho, né, que possivelmente estão me assistindo aqui, então elas foram minhas primeiras cobaias, né, a gente foi fazendo os testes e pegando mão. Como eu fiz para sair da área de reprodução humana? Eu sou uma pessoa muito pé no chão, então eu só saio de uma coisa quando eu tenho certeza que a outra está muito certa. E aí eu me lembro que eu ficava muito na dúvida se eu realmente ia sair, porque eu não conseguia estágio, né, na área da estética, que é bem difícil, e eu não conseguia fazer o estágio da faculdade, da pós-graduação, porque eu estava trabalhando, então eu não tinha horário para poder fazer o estágio. Eu comecei a procurar emprego nessa área, tinha uma clínica que eu fazia sempre limpeza de pele, então eu comentei com a menina, falei que eu estava terminando a pós e que eu queria tava procurando um lugar para poder colocar em prática, para trabalhar, para sair do lugar que eu estava. Gente, não foi fácil, vou falar pra vocês, não é fácil, porque era bem longe.
Eu moro na zona norte de São Paulo e essa clínica era na zona sul, então era bem longe, eu ia de metrô pra lá. E assim, como os clientes dela eram de estética, era bem difícil eu conseguir conquistar esses clientes para fazer coisas injetáveis. E aí eu comecei a procurar emprego em grandes franquias, né? Então, grandes franquias, normalmente, eles contratam como parceria também. Trabalhei mais um mês em uma franquia e lá eu ia 3 vezes por semana, ganhava um valor fixo por vezes que eu ia lá e mais comissão de atendimento. E aí as coisas foram mudando, eu fui vendo que tinha como eu trabalhar por mim mesma, né? E aí eu continuei mandando currículo, porque eu acreditava que trabalhar CLT seria uma coisa mais segura pra mim, já que eu não tinha tanta experiência assim. Eu mandei currículo e aí consegui um emprego, e aí consegui trabalhar em outra franquia. Então foi nessa franquia aí que eu trabalhei por último, meu último emprego de CLT foi em franquia. Então foi nesse emprego que eu consegui pegar mais a mão, porque lá eu conheci mais pessoas, fazia mais procedimento, mas eu não fazia os procedimentos injetáveis. Lá eles não trabalhavam com botox, preenchimento, aplicação de enzima, isso eles não trabalhavam. Então como que eu fazia? Eu comecei a me divulgar no Instagram, no meu Instagram pessoal mesmo, e aí algumas pessoas que já me conheciam, amigos de amigos que me conheciam e até mesmo alguns clientes dessa franquia, né, porque como lá não fazia, eles me procuravam para poder fazer esse tipo de aplicação de enzima, aplicação de botox, preenchimento. E aí então eu trabalhava durante o dia, então eu entrava às 9, saía às 6 e depois das 6 eu ia trabalhar de novo, só que aí eu alugava a sala por hora e atendia esses pacientes. De final de semana a mesma coisa, eu alugava a sala por hora e ia atendendo os pacientes. Eu acabei saindo da franquia e aí porque fechou, e eu falei, nossa, e agora, né? O que eu vou fazer? E aí eu falei, vou alugar uma sala pra eu poder fazer os atendimentos, já que eu estava com um fluxo maior de pacientes. Vou alugar uma sala por dia. Então eu aluguei uma sala aqui nesse mesmo prédio que eu tô hoje, de uma moça, então ela já tinha uma sala toda pronta, e aí eu ia lá de quinta-feira e fazia os atendimentos dos meus pacientes e eu pagava o aluguel para ela proporcional a um dia na semana. Eu vou até colocar uma fotinho aqui de como que era a minha primeira sala. Então quem é meu paciente há um tempo já sabe que aquela sala ali já faz um tempinho que eu não estou mais lá, mas é aqui no prédio. Então eu comecei a fazer os atendimentos lá, fazer os atendimentos de quinta-feira, minha agenda foi enchendo, e aí eu fui precisando de outros dias. E aí o que eu fiz? Eu atendia lá de quinta-feira e eu precisava do sábado, porque o sábado era um dia muito disputado, o pessoal queria bastante. E aí, como não tinha como eu alugar essa sala que eu estava no sábado, eu alugava por hora uma sala no sábado, também aqui no prédio, e de quinta-feira eu continuava atendendo lá. Quando eu fui precisando de mais demanda, aí eu falei, vou procurar uma sala para dividir com uma outra pessoa, só que eu tenha mais dias na semana, né? E aí foi quando eu encontrei uma sala aqui no prédio também, e aí eu falei, vou alugar com uma pessoa, e acabou que não deu certo, e eu aluguei sozinha. Então eu tinha uma sala para eu utilizar todos os dias da semana, mas eu não tinha um fluxo tão grande de paciente, então eu acabei alugando essa minha sala para uma outra pessoa também. Então eu atendia eu e atendia uma fisioterapeuta que não tem nada a ver com a área da estética, ela fazia um outro tipo de trabalho. Então a gente acabava que dividia, meio que dividia o aluguel. E aí eu fui precisando de mais dias e tal, e ela acabou saindo, a fisioterapeuta, e eu fiquei sozinha atendendo só na sala e atendia todos os dias. E junto com isso eu tinha parceria com uma outra clínica, onde eu ia 2 dias na semana fazer atendimentos lá. Então isso é uma dica muito boa para quem tá começando. Faça parcerias com clínicas que já têm pacientes. Quando eu vi que eu estava utilizando todos os dias da semana, né, e aí eu comecei a sair da outra clínica, porque eu já não tinha mais horário para atender no meu espaço. E aí eu falei, agora eu posso encontrar uma sala só para mim. E agora é a sala que eu tô, vou até colocar aqui a sala que eu estava antes. Então a primeira sala é essa daqui, a segunda sala é essa daqui. E agora eu tô nessa daqui, que é um espaço só meu, onde eu tenho a minha sala e tenho uma sala disponível que eu tô colocando a esteticista para trabalhar também. Então foi assim que eu fui chegando aqui, eu sempre fui aos pouquinhos, eu nunca extrapolei, né, até porque eu sou muito pé no chão, então eu preciso de estar com as coisas meio que certas para eu poder sair de uma coisa. Mas cada um tem um caminho aí para seguir, né? E eu acho que pra mim foi tudo muito no tempo certinho.
Espero ter ajudado vocês. Se vocês ficarem com alguma dúvida, quiserem tirar alguma dúvida ainda, podem me mandar aqui que eu com certeza vou responder. Então, gente, não deixe de se inscrever aqui no canal para receber mais vídeos como esse e mais dicas também. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima!